Boa noite. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Espero que estejam me ouvindo bem. Vamos aguardar mais alguns instantes para que as pessoas cheguem. Se puderem me dar o ok a respeito do áudio, eu agradeço. Estão me ouvindo? Ah, legal. Obrigada, Grácia. Muito obrigada aí pelo retorno. Faltam 2 minutos. Vamos ficar em prece, aguardando o início da palestra. O meu nome é Aline Maricato, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sintam-se todos abraçados pela nossa sociedade e por mim também. É uma alegria estarmos reunidos virtualmente nesse novo formato aí. E que bom que a tecnologia nos auxilia a estarmos juntos. Aqueles que desejarem dispor de um copo d'água, uma jarra, para que no final da nossa exposição os benfeitores possam magnetizar a água exposta. Sintam-se à vontade. Ainda falta 1 minuto. Oito horas, 20 horas. Vamos então nos concentrar, fazer uma prece, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, aprendendo um pouco mais do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, pedindo a essa espiritualidade que nos ampare, que nos mantenha concentrados e amparados para a exposição de hoje. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que acredito que seja interessante para todos nós, como todos os assuntos do Evangelho, né? É permitido repreender os outros? O que será que o Evangelho nos diz a respeito disso? Como será que agimos na nossa vida quando pensamos em repreender os outros? Será que fazemos isso? Será que estamos fazendo da melhor forma, conforme Jesus nos ensinou e gostaria que nós estivéssemos agindo? Então nós vamos estudar esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, 20 e 21, e vamos entender um pouquinho então a respeito disso. Esse capítulo 10, Kardec, nos itens 19, 20 e 21, ele fez questões. São 3 questões esses itens. E o Espírito São Luís, em Paris, 1860, respondeu às perguntas de Kardec. Então vamos à primeira. Eu vou ler as questões, vou ler parte da resposta e vamos fazendo a reflexão juntos, tá bem? Vamos ao item 19. Como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Resposta do Espírito São Luís.
Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como faz na maioria das vezes. Então aqui, Espírito São Luís nos sinaliza que temos que fazer sim essa repreensão, desde que ele tenha um fim útil. E nos diz também que na maioria das vezes nós não temos esse propósito, né, esse intuito. Nós não temos o direito de constranger nem de humilhar ninguém. Nós podemos repreender sim, mas com moderação. Nós, na doutrina espírita, entendemos que nada é proibido. Nós temos o livre-arbítrio e sabemos que também estamos muito longe da perfeição, estamos distantes da perfeição. Mas estamos aqui hoje nos esforçando e querendo andar no caminho reto, querendo andar na linha, vamos dizer assim. E já sabemos que os espíritos superiores nos trazem que vale muito mais a pena a gente andar na lei de Deus do que fora dela. Até por uma questão de causa e efeito. Sabemos que precisamos progredir. Nesse sentido, pegando aqui a questão de Kardec e a resposta do Espírito São Luís, a respeito de repreensão, nós temos que ter muito cuidado na hora de repreender o outro, para não distribuir por aí raiva, ódio, rancor, demonstrando um sentimento que está dentro de nós, que muitas vezes pode ser orgulho, vaidade. Ele fala aqui também a questão assim, que nós temos, né, o dever, principalmente daqueles que temos a tutela que nos foi confiada. Podemos pegar um exemplo disso na educação. A educação dos nossos filhos, a educação dos nossos netos, se for o caso, ou até dos professores para com seus alunos. Qual é o propósito na educação dessas crianças? É a educação ou é a repreensão? Tem um fim útil ou não? De que forma nós repreendemos? Porque muitas vezes é necessário a repreensão no processo de educação. Mas nós temos que ter muito cuidado quando o poder está em nossas mãos. Nós, como pais, como tutores dessas crianças e como professores, nós temos o poder na mão. E quando nós dispomos disso, pode acontecer que a gente exagere. E aí toda a nossa raiva, a nossa impetuosidade, aquele exagero, aquela impaciência é jogada em cima dos alunos, ou dos filhos, ou dos netos. Então nós temos que cuidar muito com essa questão do poder. Geralmente, quando temos em mãos isso, muitas vezes acabamos deixando ser demonstrado o nosso pior lado. Então, repreender é sim o nosso dever como pais, como sociedade, mas que seja feito através do amor. Então, quanto à questão item 19, o que podemos tirar desse item é sempre refletir. A repreensão terá um fim útil? Ou ela vai servir apenas para agradar o meu orgulho e as minhas más tendências? Mas Kardec ainda teve outras dúvidas e questionou no item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando daí não resultem nenhum proveito para eles, mesmo que não a divulguemos? Então, assim, explicando a pergunta, né? Será que eu posso ver os erros de alguém? Será que é permitido eu ver, eu notar que alguém está errando? E, novamente, o Espírito São Luís nos diz que depende da intenção. Qual é o intuito? Nós vemos, ou já vimos, ou vamos ver, pessoas que não vê maldade em nada. Pessoas que vivem num mundo cor-de-rosa. E que dizem assim, eu sou tão bom,
eu sou tão boa que eu não vejo maldade em ninguém, em nada. Eu só vejo bem. Mas nós temos que ter cuidado com isso. Porque isso, gente, não é uma virtude. Não é uma virtude. A pessoa que não vê a maldade, que ela não identifica a maldade, ela pode estar desligada, distraída, ela não observa. E ela pode até ser uma pessoa imatura. Isso não significa que ela aprove o mal. Muito pelo contrário. Significa que ela identificou, mas ressignificou. Ela aprendeu. Por exemplo, quando alguém é grosseiro conosco, seja numa loja, num supermercado, até mesmo dentro de casa, na família, nós podemos usar daquela grosseria, porque a grosseria, ela é contagiante. Alguém te faz um mal, uma grosseria, geralmente a tendência é espalhar isso aí. Mas se a pessoa já tem conhecimento, já quer mudar, ela vai ressignificar isso. A pessoa que foi grosseira com ela vai pensar assim, ó, deve estar no mau dia, eu não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, né, com aquele ser que foi grosseiro comigo, e vai deixar o mal, acabou, parou nela. Então ela identificou aquela grosseria, ela identificou o mal, mas ela não passou para frente. Isso que é ressignificar. Então isso faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa capacidade de discernimento, da nossa capacidade de identificar certas situações e desenvolver a nossa inteligência. Tem que ser assim. Então essas pessoas que só vê o bem, que negam que o mal existe, inclusive nós podemos fazer isso, temos que ter cuidado, tá? É isso que São Luís está dizendo aqui no item 20. Nesse item 20, eu não vou ler todo, porque ele é muito comprido, ele diz assim, ó: não se deve expor o erro alheio apenas para satisfazer o seu ego. Então, a pessoa identificou ali um erro do próximo. Mas será que é legal ela divulgar isso só para satisfazer o ego dela? Para mostrar que ela sabe mais? Vamos pegar, por exemplo, um colega de trabalho, lá no nosso trabalho. Esse colega, ele pode estar errando no seu trabalho. Ele está errando. Então, eu tenho duas opções. Ou eu saio por aí falando mal dele para todo mundo, denegrindo a imagem do colega, ou eu chego no colega calmamente, com educação, com humildade e digo: colega, quem sabe faz assim, não faz assado. Então é importante fazermos essa análise. Não sair falando para todo mundo o que aconteceu. Nesse sentido, é sim muito errado repreender o erro dos outros. E no item 21, para fechar aqui os 3 itens que Kardec questionou, ele coloca assim: haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Será que existem casos em que é útil revelar o mal alheio? Revelar o mal alheio. O que eu ganho em revelar o mal alheio? Mas existem situações que pode ser que sim. Vamos ver o que ele responde aqui. Esta questão é muito delicada e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas.
Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Revelar o mal alheio. Aqui, primeiramente, nós podemos pensar naquela palavrinha que é bem conhecida nossa, a fofoca. E o fofoqueiro, a pessoa que faz fofoca, geralmente ela acha que está fazendo um bem. Ela acha que ela está alertando um amigo, um conhecido sobre tal pessoa. Então, na cabeça dessa criatura, ela está fazendo um bem. Mas qual será a verdadeira intenção dessa pessoa quando faz a fofoca? Será que é o bem? Será que isso aí passa pelo crivo, pela lente do amor, pelo crivo da razão? Ou será que é maledicência pura? Então, nós temos sempre que desconfiar das nossas intenções. Quando vamos falar algo para alguém, de alguém, vamos desconfiar das nossas intenções. Por que eu quero fazer isso? Qual o propósito disso? Vai ajudar quem? Então nós temos que analisar. Desconfiar sempre. Porque, como eu disse no início aqui da nossa conversa, nós somos seres que vamos ainda, que estamos numa caminhada, somos imperfeitos. Então pode acontecer certas situações. E como é que eu detecto isso? Saindo do automatismo. Autoanálise. Para, pensa. É por isso que estamos aqui, para trazer essas questões para o nosso dia a dia. Mas daí tem uma questão que piora ainda. Além da palavra, o pensamento. E além do pensamento, o sentimento. Então eu posso ser aquela pessoa que não faça mau uso da palavra, o que já é uma grande coisa. O que já é uma grande coisa conseguir controlar a língua. Mas e como é que está meu pensamento? E além disso, muito mais importante, como é que está o meu sentimento? Será que eu não passo pensando mal, sentindo, julgando as pessoas o dia inteiro? O tempo inteiro. Pessoas que passam por mim, pessoas da minha família, pessoas que eu amo. Será que eu não estou recriminando elas o dia inteiro? Será que eu não estou repreendendo sem necessidade? Querendo que elas sejam da forma que eu acho certo? Então nós temos que analisar, gente. A questão é assim, ó. Temos que analisar e sempre pensar assim, se eu não estou expondo as pessoas para satisfazer as minhas necessidades. Porque geralmente quando eu rebaixo alguém, quando eu deixo em evidência os erros de alguém, eu quero enaltecer as minhas virtudes. Então eu posso dizer, aquela mulher não cozinha bem, aquela mulher cozinha muito mal, ela queima comida, ela salga, não dá. Quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Eu cozinho bem. Olha, ela cozinha mal, mas não precisa nem terminar a frase. Então, é esse tipo de sentimento, de análise que tem que ser feita. Sair do automatismo, sair do automático, deixar o homem velho para trás, se colocar na postura de homem novo. Dessa terra regenerada que estamos trabalhando, que estamos nos esforçando. São essas pequenas atitudes do dia a dia. Pequenas, grandes mudanças na nossa vida que vão mudando a psicosfera, que vai mudando as minhas amizades, que vai mudando as minhas companhias espirituais. Outra coisa que fazemos muito, além das fofocas, é a questão das notícias falsas, né? As chamadas fake news que transmitimos,
que elas geram? Então, recebemos no nosso celular alguma notícia destruindo, denegrindo a imagem de uma pessoa, muitas vezes sem fundamento. O que eu faço? Eu passo para frente aquela informação. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um mal terrível, porque eu não sei a verdade disso. E, além disso, está mudando o astral da pessoa que está recebendo. Daqui a pouco ela estava bem, mas graças a mim, graças a essa notícia falsa, graças a essa fake news, eu acabei muitas vezes com a esperança, com a ilusão daquela pessoa que estava bem. Então, hoje em dia, gente, não é só mais a palavra, é o teclar. O teclar hoje em dia tem um valor tanto quanto ou mais que a palavra. Porque a palavra a gente consegue ver a entonação. E aqui, não. Então, temos que ficar atentos quanto a isso. Bom, ainda sobre o item 21, o Espírito São Luís, aquele que respondeu aqui essas 3 questões, nos traz que é um dever repreender e desmascarar a hipocrisia quanto acarretar prejuízos a terceiro. Dever. Então, vão existir casos que nós, sim, podemos e deveremos repreender os erros alheios? Sim. Pois foi falado aqui na questão da inteligência, na questão da lente do amor, na questão da moralidade, na questão de construir um mundo melhor e que depende de nós, de mim. Então aqui nós podemos pensar em muitas coisas. Podemos pensar em denúncias de violência a animais, a mulheres, a crianças, a maus tratos de vários níveis. Como é que eu posso cruzar os braços diante disso? Como é que eu posso dizer assim, ó, eu não vou repreender, eu não vou falar nada, isso aí não é problema meu? É o que São Luís diz. Deve-se preferir o interesse do maior número do que o interesse de um. É aí que entra o nosso bom senso. Podemos pensar aqui, acredito que todos que estejam assistindo pensem na questão da corrupção. Como não falar disso? Como não denunciar isso? Então, no mundo de provas e expiações, não nos faltam exemplos para falar disso, para falar sobre esse mal que pode ser causado. E que nesses casos, sim, a repreensão é permitida. E além, repito, ela é um dever nosso. Ela é um dever nosso. De qualquer forma, independente da situação, nós temos que agir com caridade sempre. Olhar com olhos de amor. Pensar antes de agir. Pensar como o Mestre Jesus gostaria que nós agíssemos. Medir se o que eu estou fazendo não é pura maldade, não é pura maldade para o meu irmão, para enaltecer o meu ego, para me colocar numa postura acima dele. E na questão do poder, como foi falado aqui no item 19, se eu não repreendo porque eu tenho poder e com isso também eu coloco as minhas más tendências para fora. Nós temos sempre que nos lembrar que somos irmãos e fazer uso da regra de ouro. Não faz para o outro o que tu não quer que faça para ti. Olha, não é difícil. A gente está na dúvida. A gente usa a regra de ouro. Fica mais fácil, gente. Fica mais fácil. Nós temos caminhos, nós temos diretrizes que o Espiritismo nos traz, que Jesus nos traz. É só usar. É difícil? Não é fácil. Mas nós nascemos para superar essas dificuldades. E podemos. Para
para encerrar aqui a nossa reflexão, eu gostaria de contar uma historinha que é o teste das 3 peneiras. Acredito que a maioria aqui já tenha ouvido falar dessa historinha, mas quando eu li, eu achei tão interessante que a gente pode usar ela quando nós formos tentados, vamos dizer assim, repreender os outros. E conta essa história que um rapaz procurou Sócrates e lhe dizia que precisava contar algo sobre Sócrates. Ergueu os olhos do livro que lia e perguntou para o rapaz: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras, disse o rapaz. Sim, a primeira é a verdade. O que você quer contar-me é verdade? Caso tenha apenas ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Mas suponhamos que seja verdade, deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar-me é coisa boa? Ajuda a elevar ou destruir o bom nome do próximo. Nessa hora o rapaz já pensou 2 vezes, né? Então já temos ali a verdade e a bondade. E ele continua: se o que você quer me contar é verdade e é coisa boa, deverá então passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar-me? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Pode melhorar o mundo? E arremata Sócrates: se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu quanto você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Devemos sempre prestar atenção, devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Então tá aqui. É verdade? Tem bondade? Há necessidade? Se passarmos por essas 3 peneiras e a resposta for sim, temos o dever, sim, de repreender. Caso contrário, meus amigos, estaremos apenas disseminando um pouco mais de amargura nesse nosso mundo tão necessitado de doçura, certo? É isso, meus amigos, é isso que tínhamos para hoje, é essa reflexão que tínhamos a respeito de repreender os outros. Eu, mais uma vez, agradeço muitíssimo a atenção, os comentários aqui, eu vi que o pessoal está comentando, e que bom estarmos juntos e que possamos levar para a nossa vida esses ensinamentos tão maravilhosos do Evangelho, que possamos praticar e ressignificar e alterar a nossa conduta em muitos aspectos da nossa vida. Porque se estamos reencarnados neste tempo, na Terra, é porque temos sim todo o potencial para melhorar e sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Eu convido agora então vocês a novamente nos concentrarmos, respirarmos fundo, elevar o nosso pensamento, sentindo a presença do nosso amigo protetor, a presença da espiritualidade superior, dos benfeitores, que está no nosso lar neste momento. Solicitamos que estes benfeitores magnetizem as águas expostas e deixem no nosso lar fluidos de muita paz, calmaria, bom ânimo, coragem,
para enfrentar todas as adversidades da nossa vida com fé, com resignação. Que possamos vibrar nesta frequência alta. Que o Mestre Jesus esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. E que possamos perceber a presença desses benfeitores através do nosso pensamento e do nosso sentimento elevado, porque temos a certeza de que somos amparados a todo instante. Por isso, agradecemos mais uma vez as bênçãos e encerramos a atividade desta terça-feira. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma noite de descanso revigorante e até a próxima, amigos.